Podemos? Podemos a missão. Bom dia, pré-candidato. Você tem um discurso bastante antissistema. Não, pode ficar à vontade. Você tem um discurso bastante antissistema, né? É o senhor e a missão. E o senhor também tem vindo a muitos eventos bastante tradicionais e institucionais, né? Tanto da política, da economia, enfim. Como é que tem sido... Como é essa estratégia, né? De se manter, tentar se manter um pouco à parte da política, mas ao mesmo tempo agora tá querendo fazer parte, né? De um lugar institucional, assim. Eu acho que não tem... Primeiro, não tem contradição, e dois, eu não sou do sistema. Eu montei um partido, eu sou presidente de um partido. Eu quero reformar o sistema. E se eu quero reformar o sistema e não dar um golpe de Estado, eu tenho que passar por todas as vias institucionais possíveis. Porque eu não posso alterar minha alma nisso. Se eu manter a minha alma viva, a alma do mesmo militante que caminhou a pé até Brasília para fazer o impeachment da Dilma, eu não vou ser alterado pelos defeitos que o processo tem. E sim, temos visto de nascer em muitas instituições. Pré-candidato, como dentro de uma estratégia que o senhor critica muito o Flávio Bolsonaro, como atrair o voto do eleitor dele? Eu falo na verdade para o eleitor dele. Veja, não só os candidatos erram, mas a direita brasileira inteira errou em ser leniente e condescendente não só com as falhas do Bolsonaro, mas com os crimes cometidos pela família. Se você perguntar para todo mundo no Partido Novo, todos eles sabem que a família Bolsonaro cometia crimes e que era composta por homens muito falhos. Primeiro com falhas cognitivas, mas depois com falhas de caráter. Se perguntar para o restante da direita brasileira, membros que estão no PL, ex-membros do meu próprio movimento, todos sabem disso. Mas eles ficavam quietos porque queriam usufruir do lucro político. Nós adotamos o caminho de apontar, isso está errado. E hoje, com o derretimento deles, eu vou instruir o eleitor a falar, olha, nós estávamos avisando há muito tempo. Talvez tenha jogado a pedra no mensageiro, que éramos nós, estava errado nesse processo. Mas agora que tal ter um caminho que você pode enfrentar o Lula sem ser chamado de volta de ladrão? Pré-candidato, por gentileza. As notícias recentes envolvendo o pré-candidato Flávio Bolsonaro com Daniel Porcaro mudam de alguma forma o jogo eleitoral e como é que o senhor vê essa relação, por favor? Mudam, especialmente no eleitorado mais jovem que quer construir um país, ele já passou a entender que o voto útil num candidato, ou pré-candidato, como se colocou, envolvido no mesmo escândalo que estava sendo denunciado, o envolvimento até de ministros do STF, do próprio petismo, torna ele inviável. Esse voto útil passou. Então a gente vai começar a ver apenas a manutenção de certo eleitorado que, enfim, já foi enganado pelos Bolsonaro por anos, especialmente os nossos avós, que ainda caem naquelas mentiras. Só que boa parte do eleitorado que trabalha, que está no meio da rua, que é assaltado, esse eleitorado ele está falando, não, eu preciso de um caminho novo. E aí nós vamos conversar. Como é que o senhor vê essa relação entre eles, entre tudo isso que é comunicado? A relação umbilical já era durante o governo Bolsonaro. Não pode esquecer que, por mais que o Banco Master começa a pesquisa do pé de sexta lá na Bahia com o PT, ele se desenvolve durante o governo dele. A ANP, emitida pelo governo Bolsonaro, acelerou a emissão do pé de sexta, aumentou o tamanho do rombo. As relações sempre foram muito próximas, como são próximas hoje com o governo petista. Então, natural que o Flávio Bolsonaro sempre foi um filho lobista da família, um filho envolvido nos negócios da família, porque ele tivesse ouvido no escândalo do Master. Como estará envolvido no escândalo do SS, todo mundo vai ver. Através do Willer Tomás e a sócia do escritório dele. Renan, hoje você tem entre 1 a 2% das intenções de voto nas pesquisas. Não 3 a 4, né? Não tem. Queria saber como fazer a tua candidatura ganhar mais tração, como você pretende, qual é a estratégia para que você apareça cada vez mais no meio político, conseguir arrancar votos, tanto do Flávio quanto do Caiado, por exemplo? Eu tenho de 3 a 7% de acordo. Da Datafolha até a Atlas. 1% já foi. Eu já ultrapassei uma parte das pesquisas dos atuais governadores, sem ter estrutura alguma. Falando apenas, até fazendo um link para uma das perguntas anteriores, falando a verdade. Não à toa que eu lidero entre os mais jovens. Como vencer? Quem me conhece, vota em mim. Não à toa que as pessoas mais jovens me conhecem, eu estou em primeiro entre o público de 16 a 24 anos. Hoje, no público de 25 a 35 de acordo com datas, eu tenho 12%. É justamente o público que mais me conhece. Aos poucos, agora que tenho acesso à mídia, à imprensa, outras pessoas vão conhecer. Vão entender que ser de direita pode significar também ter projeto e ter caráter. O nome do partido na candidatura ao governo do estado de São Paulo ainda está em discussão? Por enquanto, nós temos o pré-candidato Kim Kataguiri apontado. Nós podemos ter surpresas são sempre bem-vindas, desde que não seja uma ligação importante. O senhor falou numa entrevista da Leste, de certa forma, uma direita estridente, conversa com o teto de bar, mas fazendo uma crítica, né, como a direita se coloca nas mídias sociais, que também é algo que o MBL usou para ganhar todas as
o senhor continua com algumas falas que parecem ser para viralizar, né? Que são vistas como radicais, como separar o Rio de Janeiro, separar o Maranhão, que o criminoso do PCC, o Mano Vermelho, não tem direito ao processo de defesa, enfim. Essa tática também é para viralizar? Eu só estou certo. Eu estou com razão. Vou pegar uma outra. Eu não quero separar o Rio de Janeiro do Brasil. Você tinha que ter acompanhado o vídeo. Eu estou falando em entregar o estado de autonomia ao que era o antigo estado da Guanabara, que deixou de existir de maneira ilegal durante a ditadura militar. O estado da Guanabara significa o retorno de um protagonista do Rio de Janeiro, tal qual o Buenos Aires tem na Argentina, tal qual o Hong Kong tem para os chineses, para que o Rio de Janeiro atenda a sua vocação histórica. Um lugar para receber turistas, para criar cultura, para produzir arte, trabalhar com desenvolvimento, para atrair startups. Mas eu nunca falei separar o Maranhão do Brasil. Nunca houve isso. E, basicamente, oferecer um direito de exceção para membros do PCC e do Mano Vermelho é o que qualquer país sério faria com facções terroristas que, vamos ser bem claro, que matam dezenas de pessoas todos os dias. Isso não é a minha opinião, isso são todos os relatórios que nós temos que mostram que boa parte dos homicídios cometidos no Brasil são cometidos em guerras faccionais. A senhora falou em termos dessa estratégia política, né? Não é uma estratégia política, é política pública. Tanto que se fosse meramente estratégia política, eu não falaria, por exemplo, que eu vou fazer uma nova reforma da Previdência e tirar voto. É porque eu estou certo que eu preciso fazer uma reforma da Previdência, assim como eu estou certo que eu preciso aumentar a relevância do Rio de Janeiro, porque ele é a porta de entrada do Brasil para o mundo. Entende? Algumas vão ser mais populares, outras não. Mas eu vou falar elas de qualquer forma. E é só uma coisa, só para prosseguir. Veja, você ser polêmico não é problema. Você ter uma boa capacidade de comunicação não é problema. Havia uma propaganda nos anos 90 da BNF que era: potência não é nada sem controle. Ser só potência, ou seja, ser só barulho em rede, não serve para nada se você não tiver o controle. Basta ver o Pablo Marçal, que era potente em redes, mas é um completo pateta, fora que era um estelionatário. Então, eu não estou aqui para isso. Pré-candidato, o senhor acabou de falar que o Comando Vermelho e o PCC são terroristas. Isso significa dizer que o senhor apoia a ideia de que a administração americana declare essas facções como sendo terroristas? Ou o senhor teme consequências para a soberania do país? Eu não ligo para a opinião americana sobre isso, eu sou uma questão brasileira. É só que ela tem consequências. Ela não vai ter consequência nenhuma, porque os Estados Unidos já consideraram outras organizações da Europa como terroristas e não pode expor invasões a elas. Nós estamos na América Latina, E daí? Eu como um latino-americano, eu como futuro presidente do Brasil, não vou permitir nenhuma invasão às nossas prerrogativas. Até porque a Europa também costuma fazer essas invasões às nossas prerrogativas. Ela pode vir do Macron lá da França, como pode vir do Trump. Basta ver a atuação com as ONGs francesas sobre o nosso petróleo na margem equatorial. Em ambos os casos eu não vou permitir. Quem vai resolver o crime organizado no Brasil serão os brasileiros. E não é nem as Forças Armadas, serão as polícias, junto ao Comando do Presidente da República, em atuação conjunto com os governadores. O senhor, como pré-candidato da oposição, costuma apontar falhas do governo. O senhor conseguiria apontar acertos? Ele vai acabar daqui a pouco. Só um acerto. Mas eu vou falar, vamos então, para não parecer que eu sou crica, eu acho que a política de tirar celulares das salas de aula dos alunos eu defendo. Defendo sim. E gostaria de ver o governo muito mais duro na questão dos enfrentamentos às casas de aposta virtuais. Eles andavam com isso, esperava que durasse mais. Aqui, peguei dois biscoitos pro Lula. Em relação a essa dinâmica de voto útil que é feita aqui, principalmente contra o presidente Lula, como você vê a tua chance diante do próprio nessas Total. Se eu for pro segundo turno, eu vou cumprir o destino que eu tinha escrito quando tinha em 89 com meu pai na final do Campeonato Brasileiro contra o Lula. Torcia pro São Paulo, o Lula foi lá torcer pro Vasco. Meu pai falou: esse aqui é o Lula, falou que o papai disse pra ele na TV. Eu mandei o Lula ir para um lugar, sendo uma criancinha, vou poder reencontrar alguns debates, e eu vou derrotá-lo não apenas apontando para ele, apontando os crimes que ele cometeu. Eu vou mostrar que a minha geração tem um projeto melhor do que o projeto, ou melhor, do que a ausência de projeto que a geração dele nos negou. Eu faço parte de uma geração que não conseguiu comprar apartamento, que não consegue comprar um carro direito, porque a geração dele errou, e eles falharam. Eu vivo, desde que eu completei meus 18 anos, quase toda a minha vida madura enquanto adulto, sob o governo do PT. E isso fracassou. Eu não quero mais, minha geração já não aguenta mais fracasso. Então eu vou provar, eu vou mostrar para ele que ele fracassou, eu vou liderar as pessoas para o enfrentamento contra ele, e vou dar um banho nele. Você vê chance, se houver mais derretimento do Flávio desse mundo? O derretimento do Flávio é natural. O bolsonarismo do Flávio só estava se sustentando através da ideia de que ele era a única força capaz de vencer o PT.
Ele já não tinha nenhuma capacidade moral de enfrentar ninguém. E mais do que isso, o Flávio Bolsonaro, em grande medida, já estava fugindo de ter propostas. O pai dele trazia pelo menos um ícone, um símbolo na cabeça das pessoas de que ele era um corajoso que enfrentava o sistema. O Flávio nem isso. Ele tem todos os defeitos do pai e nenhuma das qualidades da educação. Nesse sentido, ele já era muito fraco. Hoje, até a ideia de que eles são os únicos capazes de enfrentar o PT passou. Então, agora a gente tem que conversar com o eleitor e explicar, olha, dá para derrotar o PT, dá para enfrentar os caras, e dá para fazer isso sem parecer um tolo, tratando o eleitor também como um tolo, tá? O eleitor de direita foi enganado por muito tempo. É muita propaganda PT para ser eleitor de direita, é muito vai para frente do quartel, que daqui 72 horas a gente resolve. O eleitor de direita faz parte do Brasil que trabalha e produz. Isso aqui é estatístico, eu estou trazendo dados. Boa parte do eleitorado do centro-sul do Brasil vota mais à direita e esse eleitor foi tratado como um pateta. Não dá mais para tratar como pateta. A direita é democrática no Brasil? A direita é democrática. Na verdade, não há, ainda vou botar uma provocação. Não há nada mais democrático que o fenômeno do bolsonarismo. O fenômeno de massas, surgido de baixo para cima. Altamente democrático. O bolsonarismo, inclusive, é consequência da democracia brasileira. Não. Houve. Dito isso, óbvio que houve. Nunca neguei. E acho que tem que haver comissão dos envolvidos. Dito isso, entenda uma coisa. O bolsonarismo é uma das coisas mais democráticas que existe no Brasil. Se você entender democracia como um processo em que as pessoas formam suas consciências e criam grupos políticos, o bolsonarismo veio de baixo, sem grana, ouvindo uma demanda reprimida na sociedade civil que era negada pelas elites, até porque o sistema político brasileiro pode ser tudo menos democrático. A base da democracia brasileira é compra de voto nos interesses. E sistema fechado junto a cartórios, que são os tais partidos políticos, não são partidos. O bolsonarismo foi uma força democrática. O problema era um problema de liderança. A liderança era frágil, não sabia o que fazer com aquela dádiva que foi a população brasileira falando, vá, Bolsonaro, faça algo. Ele não sabia o que fazer. Como você vê a proporção das perdas? A gente foi favorável à dosimetria. Houve uma desproporção, porque o processo como tudo foi um processo político. E aí, falando em direito penal político, o Alexandre de Moraes levou para os investigados ali, no dia 8, e o próprio Bolsonaro, o conceito de direito penal político, relativizando o direito de defesa. Eu acho que isso tem que ser feito por conta vermelho, precisa ser feito. E essas pessoas, como ficou uma questão política, porque ninguém vai falar que o processo que aquelas pessoas passaram é um processo que formalmente estava correto, terá que ser um caminho político para resolver isso, porque houve cometimento de crime, ninguém invade prédios públicos, taca fogo em prédios públicos, quebra as coisas, estava lá, não fez nada, eu não fiz nada, não, elas terão que ser punidas, mas as punições estão desproporcionais e a forma que grande também foi punida. Mais medidas concretas que o senhor tem para a economia, para fazer com que então sua geração consiga comprar apartamento, consiga, porque esse é um fenômeno mundial, né? O empobrecimento dessa geração é um fenômeno mundial. O que você tem de concreto para fazer no Brasil para melhorar a situação financeira dessa A minha geração aqui, por exemplo, é pior do que os outros, porque os outros, se falar de prejuízo, até ficaram ricos, né? A gente nem isso. A gente tem isso. Se for pegar, por exemplo, a questão da affordability, que elegeu um mandame lá em Nova York, as pessoas não conseguem pagar o aluguel do apartamento. Aqui as pessoas mais humildes vivem em favelas. Nem apartamento para ela reclamar que não tem, ela tem acesso. A situação aqui é desesperadora. Pois bem, dado esse diagnóstico, o que fazer? Primeiro, ajuste fiscal ligado na despesa. A gente fala, por exemplo, no pacto que as gerações mais novas estão se ferrando pagando a pouco dos anteriores. Agora a nossa, todos os pressupostos de funcionamento, por exemplo, dessa questão previdenciária, são mais doentios do que qualquer nação do primeiro mundo e incomparavelmente piores do que as nações que nós concorremos no dito terceiro mundo. Nós temos reajustes que não fazem sentido, privilégios mais absurdos. Nós também temos uma máquina pública que gasta demais e faz com que a gente tenha impostos altos, juros altos, serviços ruins, crescimento econômico baixo, tudo isso ao mesmo tempo. Com a reforma fiscal da despesa, os juros do banco, a relação dívida-PIB, então, portanto, posso diminuir os juros, posso cortar impostos, posso ter um momento de crescimento, e aí eu faço uma outra coisa que são as reformas de competitividade, que envolvem infraestrutura, que envolvem energia, que envolvem facilidade para contratar e demitir uma pessoa, assim como facilidade para você abrir e fechar uma empresa. Ao trabalhar esse aumento de competitividade com um ajuste fiscal, o que a gente passa a ter, finalmente, uma possibilidade de crescimento que vai atingir diretamente essas gerações. E isso
tributário gigantesco do Brasil e é fruto de empresas que têm um discurso totalmente contraditório, pedindo mais políticas mais liberais enquanto elas se beneficiam deste gasto tributário. Como você pretende equacionar essa Inclusive, para não parecer que eu estou só de conversa. Só uma empresa, que é a Honda, vai estar no nome dos dois, lá na Zona Franca de Manaus, tem a renúncia de 16 bilhões. Isso é uma empresa. Se a gente for pegar setores inteiros, a gente está falando, vamos dizer, de um processo gerador de bilhões gigantesco. Então nós vamos ter que atacar isso. Aí é um problema atacar. E este enfrentamento tem que ser feito de uma maneira madura, para não ser matar a criança no processo. Vai ter que manter a economia funcionando, mas entender que não vai dar para algumas empresas terem renúncias fiscais absurdas, malandragens fiscais de toda sorte, acordos feitos por determinados governadores políticos, criando, vamos dizer, mercados artificiais. Por exemplo, no setor artificial, no setor automotivo no Brasil. Aliás, fica a crítica também, já estou no fórum empresário, fica a crítica também para o pessoal, por exemplo, de boa parte dos setores que ficam só lutando para se proteger, mas não investem, por exemplo, na formação de lideranças políticas que defendam essa agenda de competitividade. O setor automotivo é o mais óbvio, porque eu trabalhei com a galera do setor automotivo, só tem eu conheço bem os detalhes. Não lutaram em nada para passar reforma trabalhista, para ter uma agenda fiscalista que virasse questão de infraestrutura, ou não fizeram nada, só queriam proteção. Agora quebraram. E a operação proteção que foi planificada pelo governador Caiado, da Rio de Janeiro, que foi a mais letal da história do país, 125, 122 mortos, enfim, no final do ano passado. Qual é a sua opinião a respeito? Eu gosto muito de ver aqueles caras mortos. Eu acho, eu como uma parte dos brasileiros, a gente fica muito feliz. Só que aquilo, sem alteração nas leis penais, leis de execução penal, sem você ter um direito penal mínimo, sem um regime de exceção para aquelas pessoas, aquilo se torna enxugado de novo porque aquela área é recuperada logo em seguida para organizar. E não dá, a própria experiência da Superpeso no Rio de Janeiro mostra isso. Não dá para você fazer uma operação com as leis atuais colocando apenas com os governadores. Ou o governo federal vai precisar fazer disso. E olha só, uma coisa que é muito bonita. Pode ser a guerra da nossa geração. A retomada das regiões mais pobres do Brasil, que hoje estão sendo tomadas por fundo organizado, e não são só as favelas do Rio, são as cidades pequenas do interior do Nordeste, e é uma retomada que vai libertar justamente os brasileiros mais pobres. E aí a gente vai poder inserir eles na economia, levar dignidade. Então, eu vejo com alegria o fim do meu inimigo organizado. Mas a maneira como está sendo feita é enxugadinho. Pré-candidato, você falou de ajuste fiscal. Como dentro das suas propostas fica o Bolsa Família? O senhor defende o corte, mudança de mecanismos? Primeiro, pente fino. Segundo, municípios. A gente vai só ver qual o percentual. Tem município que tem mais de 90% da população com Bolsa Família. No Nordeste, 40% dos municípios estão com Bolsa Família. Alguns lugares, a gente levar à frente de trabalho, igual o presidente Roosevelt fez nos Estados Unidos durante a crise de 29. A gente tem um projeto de frente de trabalho muito bem feito, muito legal, fazendo alternativa de emprego, até porque aquela pessoa precisa começar, especialmente nos rincões do Brasil. Eu pude ver isso quando eu dei uma reunião. Tem pessoas que nunca tiveram um emprego. No máximo fizeram um bico. Pessoas já com 30 anos que não entenderam que ia ter um emprego regular. A gente precisa começar a fazer isso. E, paralelamente, nós precisamos levar desenvolvimento econômico para as pequenas cidades do Brasil, especialmente na região Nordeste, onde tem uma grande massa desrelacionada. A gente precisa levar emprego, geração de renda para esses caras. Isso envolve desde zonas econômicas especiais até permitir que o agro-organizado chegue. Porque o exemplo do Mato Piba está muito barato. Onde o agro-organizado chega, em questão de 10 anos, tem uma mudança total na dinâmica econômica e política. E o governo federal, em vez de ajudar esse processo a acelerar, ele atrapalha. A Bahia é um exemplo disso. O agro já podia estar bem mais avançado, tanto na região sul quanto na região oeste. Mas o governo fica lá juntando quilombola indígena para ficar invadindo propriedade, para querer demarcar a terra, impedir o desenvolvimento econômico das pessoas que vivem ali. Então nós vamos ter um governo que vai atuar, porque se eu altero essa dinâmica econômica das regiões mais do Brasil, eu torno elas parte da solução. É por isso que o meu slogan, boa parte do tempo dessa campanha, foi o Nordeste é a solução. Até apareceu o Flávio Bolsonaro dançando, repetindo a mesma coisa. Eu não entendi até agora o que eu